Buenas, rapaziada do YouTube, aqui quem fala é o Amaral. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das moedas mais icônicas do Brasil e da história da numismática mundial, que são os 960 réis, os famosos patacões. Vou mostrar para vocês os 4 tipos que existem, vamos conversar um pouco sobre as casas que emitiram essas moedas e também um pouco sobre a história delas, das sobrecunhagens. Com certeza vocês já conhecem essas moedas, para quem não conhece, com certeza também vão se encantar. São peças com uma história muito rica e também, numismaticamente falando, são moedas muito interessantes. Então, vamos conhecer um pouquinho delas aqui. Estou aqui no escritório já puxando os exemplares aqui para a gente dar uma olhada. Vamos nessa. Então, pessoal, já estou aqui com os 4 tipos de 960 réis que existem, ok? Colônia, Reino Unido, Império do Brasil 1 e Império do Brasil 2. Mas antes da gente falar dos patacões, a gente precisa compreender um pouco da história dessas moedas e um pouco da história do Brasil também, né? Então vamos colocar aqui só para a gente se organizar. Na verdade, pessoal, a cunhagem de moedas brasileiras na colônia portuguesa, ela se iniciou em 1695, tá? Com a abertura da Casa de Cunhagem da Bahia, em Salvador. Mas a história dos patacões, ela começa oficialmente no ano de 1808, quando a família portuguesa, então, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, acabam trazendo toda a corte para o Brasil e transformando o Rio de Janeiro, então, na capital do Império Português. E trazendo toda a corte e transferindo a capital para o Brasil, então, o Brasil passou a ter uma importância maior, né? Para o Império Português, e então eles precisavam aí emitir mais moedas e frações maiores de moedas, e aí entra o nosso querido 960 réis. A princípio, pessoal, as moedas que eram utilizadas com esse padrão de peso e diâmetro, tá? Os patacões seguem o padrão que a gente chama, né, de crown size na numismática, que é como essa peça que eu estou mostrando aqui, a gente já vai falar um pouco sobre elas. São moedas em prata, pesando aí uma média de 26,8 gramas, 27 gramas, dependendo do strike ela pode alterar um pouco, mas o oficial é 26,8 gramas, e uma média aí de 40 milímetros de diâmetro, tá? Todas essas moedas que eu estou mostrando aqui para vocês são 8 reais espanhóis, feitos principalmente nas colônias aqui na América. Esse aqui, por exemplo, é uma peça, um 8 reais de 1808 do Fernando VII, da Espanha, tá? A gente percebe que foi uma moeda cunhada na cidade de Potosí, na Bolívia. Eis a casa de cunhagem aqui. Então, essas moedas eram conhecidas como dólar espanhol, eram aceitas no mundo todo pela sua qualidade da prata, qualidade de cunhagem. Essa aqui já é do México, cunhada no México, de Carlos IV. Essa aqui é o famoso colunário, também cunhado no México. E qual que é a relação dessas moedas espanholas com os patacões brasileiros? Como o Brasil carecia de jazidas de prata, e no século XVIII descobriram, né, as Minas Gerais com muito ouro, mas ainda carecia de prata, então o Brasil, o Império Português, se encontrou obrigado de comprar essas moedas da Espanha. Então eles passaram a cunhar, pessoal, os patacões em cima dessas moedas. Em 1808, então, a família real portuguesa, desembarcou no Brasil e a emissão de patacões começou oficialmente em 1809. Conhecemos apenas um exemplar de patacão data 1809, muito raro, ok? Normalmente nós vamos encontrar aí a partir de 1910, então, tá? E o primeiro modelo que entrou em circulação no Brasil foi essa peça aqui. Então esse aqui é o primeiro modelo de patacão. Esse aqui é um exemplar de 1818, a gente pode ver aqui a data, né? Traz aí a esfera armilar, todos os símbolos do Brasil colonial português.
E ele foi cunhado em 4 casas de moedas diferentes, pessoal. Começou então sendo cunhado na Bahia, na data de 1809, então, né? No Rio de Janeiro e na Bahia. Circulou até 1800, foi cunhado até 1816, tá? Também temos o exemplar, esse aqui é um exemplar do Rio de Janeiro, certo? Ele traz aqui a casa de cunhagem R. Tenho aqui outros exemplares também no mesmo modelo, esse já da casa da Bahia. Ele traz ao fundo aqui, então, o B bem nítido aqui no centro, né? Enquanto os do Rio de Janeiro, por exemplo, trazem o R. Uma curiosidade aqui para o pessoal, uma dica. Normalmente quando é Rio de Janeiro, pessoal, a peça traz nessas partes de fora aqui da esfera armilar, elas trazem trapézios, tá vendo? Enquanto as da Bahia são triângulos. Então, mesmo que não fique nítido, a gente percebe aqui, né? Mesmo que não fique nítido a letra da casa da cunhagem, agora vocês já sabem que quando é um triângulo aqui é Bahia e quando é um trapézio é Rio de Janeiro, tá? Então, uma outra curiosidade também que eu trouxe aqui para vocês, 2 pecinhas dessa, ambas da Bahia, tá? E elas são da mesma matriz de cunho, ou seja, elas foram utilizadas no mesmo cunho, são irmãs gêmeas. O cunho é idêntico. O que altera realmente é a base. E olha, a gente percebe aqui, ó, os vestígios da base, que é a moeda de R$8 espanhola, tá? Então, todo o patacão é único, não só porque as peças são feitas manualmente, né? O cunho é aberto manualmente e cunhado em prensa manual, mas também porque a maioria dessas peças são sobrecunhadas em R$8 espanhóis. A gente percebe o brasão aqui por baixo, ó, contra a luz, a gente percebe o brasão espanhol. Tá aqui por baixo, ó, certo? Mesmo desenho da moeda aqui. Então, esse é um dos motivos que torna o patacão uma das moedas mais incríveis da numismática mundial. Também foram cunhados desse primeiro modelo aqui, como eu comentei, no Rio de Janeiro, na Bahia, também na Casa de Minas, de Vila Rica, e também a suposta para São Paulo, tá? Cunhada na cidade de São Paulo, que foram feitas de 1814 a 1816. Então, em 1815, o Brasil se tornou oficialmente, deixou de ser uma colônia portuguesa e se tornou oficialmente Reino Unido de Brasil e Algarves. E aí, então, o modelo de patacão acabou alterando. Mas antes de falar sobre essa alteração do modelo, eu trouxe aqui uma série completa para vocês entenderem o contexto que o patacão estava inserido ali na série, né? Então, o patacão é o 960 réis, tá? Depois na série, eu trouxe aqui uma sériezinha para a gente entender. Vinha o 640, um pouquinho menor, tá? Essa peça já existia antes do patacão. O resto da série, as frações, começaram a ser emitidas em 1695, tá? Então essa aqui a gente vê o B bem nítido aí, né? Peça cunhada na Bahia. Então a série é 960, 640, depois vem o 320, depois vem o 160 e por último, a menorzinha, o 80 réis. Então essa é a série das patacas, ok? E eu trouxe também aqui um 4.000 réis em ouro, do mesmo período, só para a gente entender, né, o padrão artístico aí do Brasil colonial, ok? Vamos começar a falar agora do que a gente chama de período do Reino Unido, Brasil e Algarves, que começou oficialmente em 1815. Porém, as emissões começaram só em 1818 na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, como essa peça que a gente viu o R bem nítido ali abaixo da data, 1819. Então, esse segundo modelo já é um modelo do Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves. Mudou um pouco aqui, a esfera armilar recebeu
o brasão. Essa aqui é um exemplar do Rio de Janeiro. Eu trouxe um da Bahia aqui pra gente comparar a diferença, né? Tem uma diferença aí de estética no desenho. Vou colocar uma do lado da outra aqui pra gente perceber bem. Certo? Então a gente percebe aí que tem uma diferença estética nos desenhos, claro. Tudo feito manualmente. Abaixo da data casa de cunhagem, então a 1819 Rio e a 1820 é uma Bahia. Uma bela dupla aí de peças. R$960 do Brasil, Reino Unido, Bahia e Rio de Janeiro. E a série continua, né? Essas também, só para exemplo, ó, 640, todas no mesmo estilo já. 320, 160 e a 80, tá? Todas nesse modelo já de Brasil, Reino Unido. Então essa especificamente, essas do Reino Unido só foram feitas no Rio de Janeiro, de 1818 até 22, e na Bahia, de 1819 até 1822, que foi quando aconteceu então a independência do Brasil. E aí entrou esse modelo que, na minha humilde opinião, é o mais bonito. Esse modelo aqui, a partir então de 1822, porém as cunhagens só começaram a partir de 1823, tá? Também só existe Rio de Janeiro e Bahia. Rio de Janeiro de 1823 a 1827 e Bahia começou a cunhar em 1824 até 1826. Então, uma peça bem bonita. Mas aqui, ó, Petrus I, Dei Gracia, né? Pedro I, pela graça de Deus, Imperador Perpétuo do Brasil. Aqui já o Brasil independente, o brasão do Império do Brasil. E a partir de 1831, a gente entra no que a gente chama de período da regência, né? Do Império. E aí esse patacão representa muito bem esse período. Então essas peças começaram, pessoal, a ser emitidas a partir do ano de 1832. Então essa aqui é a primeira data. Ela só tem 3 datas, tá? Esse patacão aqui, que é o quarto tipo. 32, 33, 34. Muito mais raro do que os modelos do Pedro I, tá? Vou botar as duas juntas aqui pra gente ver a diferença também de cunhagem, certo? E uma coisa muito curiosa sobre essa moeda, esse quarto tipo aqui, é que diferente dos outros, ele não foi sobrecunhado no R$8, tá? Essa aqui é disco próprio. Existiam também algumas disco próprio dos outros modelos, mas bem dizer 95 ou 98% eram sobrecunhadas em outras moedas, tá? Eu trouxe aqui exemplos de bases de moedas espanholas, mas existem outras moedas também que foram utilizadas, tá? O que torna o patacão mais raro. Então, se você tiver uma base dólar americano, rúpia indiana, sol argentino, essas moedas são mais escassas de se encontrar com essas bases. Mas essas R$8 são as mais comuns, tá? Então vamos lá. Falamos já sobre o patacão da era colonial, do Reino Unido, certo? Esse do Império, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Trouxe também por curiosidade aqui, ó. Essa aqui, né, a gente já conversou sobre ela, que é o patacão do Brasil colonial. Esse, curiosamente, ele traz aqui um carimbo. Tá? É um carimbo dos Açores, ou seja, peça... Eles pegaram uma moeda de R$8 espanhol, sobrecunharam um patacão por cima dela para circular no Brasil e depois o próprio Império Português colocou esse carimbo de Açores para circular nas ilhas de Açores. E também uma outra curiosidade que eu trouxe aqui, acabei até esquecendo de mostrar. Esse aqui é um R$8, como aquele que a gente já mostrei para vocês, essa peça, tá? Então é a mesma moeda, ó, um R$8 de Carlos IV, cunhada aí na cidade de Potosí,
Porém, ele traz essa contramarca que a gente chama de carimbo de Minas. O carimbo de Minas foi utilizado antes da emissão dos primeiros patacões que a gente viu aqui. Começou em 1810, tá? Então, antes de emitir o patacão, fazer essa sobrecunhagem total da moeda, o Império Português então fez aí os carimbos de Minas, cunhados em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, para então estar podendo oficializar a circulação dessas moedas espanholas no Brasil. Fechou, galera? Então é isso. Patacões são moedas incríveis, sempre valorizam. Tem gente que coleciona por tipo, tem gente que coleciona por data, tem gente que coleciona por variantes, como eu mostrei as duas irmãs gêmeas ali de uma mesma variante de cunho, né? Tem gente que coleciona por variante de base, enfim. Tem gente que coleciona a série completa, como eu mostrei para vocês aqui. Então são moedas incríveis, muito legais, muito bonitas, contam a história do Brasil. E é isso, pessoal. Mais um vídeo aí para o nosso canal. Se inscreva no YouTube, Amaral Numismato. Também me siga no Instagram, @amaral.numis. Muitas dessas moedas aqui estão disponíveis. É só entrar em contato com a gente, tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp. Certo? Nas minhas redes vocês vão encontrar aí o meu número. Fico sempre à disposição para conversar sobre numismática, trocar uma ideia. Fico sempre à disposição também à frente da Sociedade Numismática de Joinville, da qual eu sou o atual presidente, e também da Sociedade Numismática Brasileira, a maior instituição numismática da América Latina, da qual sou coordenador da região sul do Brasil. Beleza, galera? Forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal. Vida longa numismática!